nós iremos começar a fechar o estudo sobre dons espetaculares, ou dons espirituais, ou dons revelacionais. Nós iremos começar a fechar este estudo hoje. A gente já vem há algum tempo estudando sobre este assunto e hoje nós vamos começar a fechar. Eu digo que esta parte é a mais importante do estudo, certo? Esta parte é a mais importante. O difícil não é você iniciar, o difícil é você fechar. E esta parte é a parte mais importante do estudo, porque é o texto mais polêmico dentro do estudo dos dons espirituais. É o texto mais polêmico. Nós vamos hoje começar a estudar o capítulo 13 da primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios. É nele que nós vamos encontrar todo o fundamento do que nós falamos anteriormente. Nós hoje vamos começar a ver quais são os dons que hoje estão na igreja. Tem dons na igreja hoje? É uma pergunta que nós temos que responder. Se tem dons, quais são eles? Todos os dons cessaram? Será que não existe mais dons? São algumas perguntas que nós temos que responder dentro das Escrituras. Nós não podemos estudar as Escrituras baseados em nossas experiências. A experiência para estudar as Escrituras não serve. Para estudar as Escrituras, precisa-se de fundamento nas Escrituras e um estudo sério das Escrituras, um estudo bem elaborado, bem feito das Escrituras. Não é qualquer estudo das Escrituras, tem que ser um estudo bem feito, um estudo bem elaborado, um estudo que possa ser um estudo com conteúdo nas Escrituras. Então, é importante que os irmãos possam prestar bastante atenção ao estudo, porque uma coisa é nós participarmos do estudo, outra coisa é nós sabermos defender aquilo que nós estudamos, ou apresentar aquilo que nós estudamos. Então nós temos que ter esta perspectiva. Você vem para o estudo, ouve, mas foi que você aprendeu, certo? Estou pensando de elaborar uma prova, sobre o que a gente viu sobre os dons espetaculares, espirituais, né? Para ver qual é o seu nível de aproveitamento, o que você aprendeu, o que é que você sabe realmente. Participou dos estudos, mas o que você aprendeu? Aprendeu o quê? Sabe o quê? Então estou pensando de elaborar uma prova. Se eu não me engano, no meu computador eu tenho uma prova já elaborada sobre esse estudo. Irmãos, então nós vamos lá para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, abra sua Bíblia. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo profecia, passará. Porque
em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Todo o nosso estudo que nós fizemos sobre dons espirituais, espetaculares, ele vai começar a ser, neste momento, levado para o seu final, para nós sabermos se os dons, eles cessaram, continuam, se cessaram, quais cessaram, se continuam, quais continuam. Então, é isso que nós iremos tentar, ou iremos, não tentar, mas iremos passar para os irmãos. Vamos detalhadamente, pacientemente, levar os irmãos ao conhecimento que está sendo trazido em 1 Coríntios capítulo 13. Primeira coisa que eu queria perguntar para os irmãos: quando eu falo em perfeito, vocês se lembram de quem? E quando vier aquele que é perfeito, lembramos de quem? Nós lembramos de Cristo. Quando a gente fala, e quando vier o que é perfeito, a gente lembra de Cristo. E eu pergunto: só Cristo é perfeito? Olhem lá, só Cristo é perfeito? O Léo, não, já dá, cala a boca. Só Cristo é perfeito? Não. Não. Eu pergunto: a Bíblia é perfeita? É ou não é? Claro que é, a palavra de Deus. A própria Escritura diz que ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e dá sabedoria aos príncipes, diz a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17. Muito bem, o irmão Djalma está afiado. Bem, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para logo aqui desmistificar esta questão de que só Cristo é perfeito, nós estamos dizendo que não é só Cristo que é perfeito, a sua palavra também é perfeita. A sua palavra também é perfeita. Ok. Já lançando este primeiro fundamento, agora nós vamos analisar o texto. 1 Coríntios capítulo 13. Do que é que está falando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios? Sobre a excelência do amor, né? 1 Coríntios está falando sobre a excelência do amor. E para falar da excelência do amor, o que é que ele fala? Fala de línguas, profecias, porque está no contexto. Porque está 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons espirituais.
13 fala dos dons espirituais. 14 fala dos dons espirituais. Se o 12 e o 14 falam dos dons espirituais, o 13 não poderia deixar de falar dos dons espirituais. Não iria saltar um capítulo para falar de uma outra coisa. Os 3 estão falando da mesma coisa. Os 3 estão falando dos dons espirituais. Mas no capítulo 13, fala dos dons espirituais em face do amor, que também é o que está também no capítulo 12. Que o capítulo 12, porque eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Porque eu não sou olho, não sou do corpo. Todos estão unidos, todos estão juntos. De uma certa forma, o capítulo 12 fala também da comunhão com os irmãos, mas fala dos dons espirituais também. Capítulo 13 vai falar da excelência do amor, mas fala também dos dons espirituais, porque no capítulo 14 também fala dos dons espirituais. Então é uma sequência de capítulos falando sobre os dons espirituais. Mas o capítulo 13 nos traz informações importantes. Nós não vamos falar sobre o amor aqui, embora que a gente vá falar sobre o amor, mas o que nós queremos focar aqui, porque geralmente as pessoas pegam 1 Coríntios capítulo 13 para falar do amor. Não, nós vamos falar do amor, mas o nosso foco não vai ser o amor. O nosso foco vão ser os dons espirituais que estão aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos focar isso. Então vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Está falando aqui de algum dom, irmãos? Esse primeiro versículo? Fala de algum dom? Fala ou não fala? Fala ou não fala de algum dom, irmão? O primeiro versículo fala ou não fala de um dom espiritual? Conhecer os mistérios, muito bem. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Se esse primeiro versículo estiver falando de algum dom, vai ser quando fala da língua dos homens. Se estiver falando de algum dom, vai ser quando fala sobre a língua dos homens. Por quê? Porque não existe dom de falar a língua de anjos. Não existe dom de falar a língua de anjos. Não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Então, mas o que é que os pentecostais pegam? Eles pegam isso aqui como se fosse dom de línguas, ou não? Eles pegam como se fosse dom de línguas. Mas só que não, porque não existe dom de línguas de anjos. Se estiver falando de algum dom, é da língua dos homens. Línguas que se entendem, interpretativas. Não, os dois eles só pegam para poder para ter fogo, porque eles não se esmiam, eles não vão a fundo, porque eles vão ver que lá eram línguas de pessoas mesmo. Eles não vão a fundo, eles só querem de lá eles só querem pegar o fogo. Mas para o dom, eles pegam aqui para dizer que tem língua de anjo. Certo? Ok. Vamos continuar, porque o nosso foco não vai ser agora aqui de imediato, esses versículos primeiros. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e tenha e toda a ciência, você está vendo falando vários dons, né? Vários dons aqui, ele está falando. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
ainda que eu distribua todos os meus bens e dê aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ver só para a questão de informação. Tem alguém que ame assim, irmãos? Tem alguém que ame desse jeito aqui? Tem alguém que ame desse jeito aqui? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se enche de si, não se ensoberbece, não fica soberbo, não se conduz inconvenientemente, não se preocupa com os seus interesses, não se exaspera, ou seja, fica exaltado, não se ressente do mal, mas se alegra, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor agapau, ou HP, que é o amor de Deus. O amor de homem para uma mulher não é, porque não arde ciúmes, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aqui não é um homem de amor para com a mulher, nem de um amigo para com outro amigo, nem de um irmão para com outro irmão. Aqui é o amor cristão, o amor que Deus colocou nos nossos corações. Aí sim, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, por amor de Cristo. O amor que Deus derramou em nossos corações, aí sim, tudo suporta, tudo espera, não procura seus interesses, não fica com ciúmes. O amor de Cristo em nossos corações, não é o amor HP, o amor que foi derramado em nossos corações, ou ágape, como muitos queiram dizer. Ok, agora vamos entrar diretamente no nosso assunto. Foi só para contextualizar os irmãos, mas a partir do versículo 8 diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Este aqui é o nosso ponto, e mais para frente nós vamos também utilizar, que nós temos que definir. Ele diz: havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. As línguas vão cessarão. Havendo profecias, desaparecerão. Desaparecerão e cessarão. Tem alguma diferença? Só reforçando a ideia aqui do texto. Cessarão. Ponto final. Desaparecerão. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Veja o versículo número 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que era que era em parte? O que era que era em parte? Não, o que era em parte? Eu acabei de ler, irmãos.
Não vá dizer coisas que eu acabei de ler. Você olhando para o versículo, você vai saber o que é em parte. Ó, vamos lá para o versículo de número 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que era em parte? No Antigo Testamento. Tem a ver com o conhecimento aqui com a profecia. Pronto. O que era em parte? Conhecimento e profecia. O que é o conhecimento? Qual era o dom do conhecimento? O dom da ciência. Ciência é conhecimento. Então, em parte conhecemos ciência. Em parte profetizamos. Está falando em línguas agora aqui? Não, né? Está falando mais em língua não. Mas no começo fala de línguas, não fala? No versículo 8 diz: havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas no versículo 9, sumiram-se as línguas. Agora só tem o quê? Ciência e profecia. Você vê bem que é ciência, porque o versículo 8 fala: o amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. No versículo 9 ele troca a palavra ciência pelo quê? Conhecimento. Aí diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Língua já desapareceu. Não desapareceu aí? Não desapareceu, irmãos? Então, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. 3 palavras diferentes: desaparecerão, passará e cessarão. Aí no versículo 9 nós vamos ver que parece que há uma diferença entre desaparecerão e passará e cessarão. Parece que desaparecerão, falando a profecias, e passará, falando a ciência, parece uma coisa que iria ser substituída. Mas as línguas não iriam ser substituídas, elas iriam cessar. Um ponto final. Ela iria cessar. Havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, desaparecerão. Aí no versículo 9 nós vamos entender que parece não, está havendo uma substituição. Porque ele diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então a ciência e a profecia era o quê? Eram em partes. Língua já desapareceu. Língua já desapareceu. Por que eu estou falando isso? E a gente vai ver no versículo de número 10, diz assim: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então quando vier o que é perfeito, o que é em parte, ele vai ser completado. Ele vai ser, o que é em parte não vai mais ser em parte, porque viu o que é perfeito. E o que era em parte? Conhecimento e profecia. Vocês estão vendo falar sobre Cristo no capítulo 13? Fala alguma vez de Cristo no capítulo 13, irmãos? Hã?
Fala ou não fala de Cristo, capítulo 13? Por que você disse que está falando de Cristo aqui? Tem certeza? É só Cristo que é perfeito? É só Cristo que é perfeito? Não é só Cristo que é perfeito. A Bíblia também é perfeita. Havendo línguas cessarão, havendo ciência cessarão, havendo línguas, havendo língua passarão, havendo ciência passarão, havendo língua cessarão, havendo a ciência passará. Os pentecostais, eles dizem que eles fazem a seguinte pergunta: ainda tem ciência no mundo? Tem ou não tem? Aí eles dizem, então, se tem ciência no mundo, porque eles, havendo ciência, passarão. Havendo ciência, passarão. A ciência passou? Não tem mais ciência no mundo? Havendo ciência, passarão. Aí eles dizem, não existe mais ciência, não tem mais experiências científicas, não tem mais nenhum projeto científico, não tem mais material eletrônico sendo construído, não tem mais carro sendo construído, não tem mais pesquisas na área da saúde sendo feitas. Passou a ciência? Aí ele disse, se não passou a ciência, então também não passou a língua e a profecia. Um argumento bom, não é não? É ou não é um argumento bom deles? Não é um argumento bom não. Por que não é um argumento bom? O dom da ciência que 1 aos Coríntios capítulo 12 fala. Este dom da ciência é o dom da ciência que pesquisa doenças, que faz pesquisas nos outros planetas, que fazem pesquisas nas estrelas, que fazem pesquisas em outras áreas da vida. É esse tipo de ciência? Não é. Por que não é? Porque se fosse esse tipo de ciência, só a igreja tinha. Mas tem cientista que é ateu. Tem cientista que não acredita nem em Deus. Então esse dom da ciência que 1 aos Coríntios capítulo 12 está falando, não pode ser essa ciência que está aí, nos ímpios. Porque este dom da ciência é dado pelo Espírito Santo. O Espírito dá a cada um como lhe apraz. Quem dá o dom da ciência, lá de 1 aos Coríntios capítulo 12, quem é? O Espírito Santo. E ele só dava esse conhecimento para a igreja. Este conhecimento só era dado para a igreja. Esse dom do conhecimento era só dado para a igreja. Então, não é esta ciência que está aí no mundo, que está sendo falado em 1 Coríntios capítulo 12, nem 1 Coríntios capítulo 13. Não é esta ciência. O dom da ciência que está sendo falado aqui é o dom do conhecimento. Dom da ciência, o dom do conhecimento. Dom do conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Levantava seu irmão com o dom da ciência e trazia doutrinas profundas da palavra de Deus para a igreja, para a edificação da igreja. Era este dom da ciência, não esta ciência aí. Então, quando aqui em 1 Coríntios capítulo 13 está dizendo, havendo ciência, cessarão, não é a ciência que está aí, como os pentecostais querem utilizar esse argumento. Se ainda tem ciência, então tem dom de línguas e tem profecia também. Os dons não passaram porque a ciência também não passou. Mas só que não é essa ciência. A ciência que está falando aqui não é essa ciência que todos têm.
Porque tem cientista que nem Deus acredita, mas é o dom do conhecimento, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. A um foi dado mediante o Espírito o dom do conhecimento, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, ou o dom do conhecimento. Então está lá, o dom da ciência é este. Então o argumento caiu por terra. Então esse argumento não vale para dizer, se tem ciência, então os dons continuam, mas não era essa ciência aí, porque a ciência que está falando é o dom do Espírito Santo, e os ímpios não têm dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo só quem tem é a igreja. Ok, então já vimos que não é o dom da ciência, aí dos cientistas, mas é o dom do conhecimento que a igreja detinha para poder edificar a igreja. Vamos lá, continuando. Porém, quando vier o que é perfeito, eu posso dizer, rapaz, esse muro está bonito, mas quando terminar ele vai ficar perfeito. Agora ele está em parte. Mas quando vier o perfeito, vai ficar bonito. Eu estou falando de Cristo? Estou falando de quê? Estou falando de quê? Do muro, irmãos. Estou falando do muro. Chega um carro, rapaz, esse carro aqui tá bonito, mas quando vier realmente, aqui é só um protótipo, aqui é só uma maquete, mas quando vier o perfeito, aí vai ficar lindo. Esse carro ainda não está perfeito ainda está faltando os retoques, mas quando vier o perfeito, vai ficar bonito. Eu estou falando de quê, irmãos? Estou falando de quê? Do carro. Estou falando do carro. Então, nem todas as vezes que eu falar sobre quando vier o que é perfeito, eu estou falando de Jesus, nem estou falando da Bíblia, eu estou falando de uma coisa que começou e que vai chegar ao seu final, a sua conclusão, ele vai ser completo. Quando eu digo quando vier o que é perfeito, eu estou vendo quando vier o que é completo, ele vai ser bonito. Porque não adianta eu falar aqui para os irmãos das palavras gregas, né? Telos e teleion, que telos era o fim, o alvo, era o objetivo, o alvo, o telos. Deus é tido como o telos, porque ele é o princípio e o fim, ele é o começo e o fim de tudo. Mas ele é o teleion, que tudo torna ele perfeito. Teleion. Então, a palavra teleion, que é utilizada aqui nesse texto, ela está significando uma coisa que saiu de um ponto, chegou ao outro, e é o teleion. Está perfeito. Eu começo uma casa, comecei, terminei, deixei toda pronta. Pronto, a casa agora está perfeita, está pronta. Agora a casa está perfeita, está teleion. A casa está teleion. Eu tinha um telos, o fim, um alvo, concluí a casa, agora ela é teleion, ela está perfeita. Agora a casa está perfeita, está completada, está terminada, está completa. Então aqui está dizendo, porque melhor dizendo, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, será substituído, porque em parte nós vemos, em parte nós conhecemos, conhecemos e em parte profetizamos. O que era em parte? O que era que eles não tinham ainda bem definido? Conhecimento e profecia. Eles estavam esperando o quê? O conhecimento e a profecia perfeita. Em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será
aniquilado. O que era que era em parte? Profecia, conhecimento e profecia. Se o que era em parte era conhecimento e profecia, e ele diz, quando vier o que é perfeito, ele não está falando de Cristo, está falando do conhecimento e da profecia perfeita que iria vir. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte, que era profecia, e conhecimento e profecia, será aniquilado. Não está falando de Cristo? Não está falando de Cristo. Capítulo 13, você lê todo, não está falando de Cristo. O tema é o amor, mas para exaltar o amor, mas dentro do amor ele trata dos dons espirituais. Então nem sempre que eu ouvir a palavra perfeito, eu estou falando de Cristo. Certo? Não estou falando de Cristo. Nós estávamos lá no shopping em Fortaleza e vimos um cara desenhando a mulher, mas ficou perfeito. Era a mulher toda, o cara desenhando ficou perfeito. Quando ele terminou, estava perfeito o trabalho. Trabalho perfeito, era a mulher toda. Perfeito. Não estou falando de Cristo. Estou falando de quê? Estou falando de quê, irmãos? Do desenho que o homem estava fazendo, estava perfeito. Então aqui está falando, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Não está falando de Cristo, está falando da profecia e do conhecimento, que eram parciais, que não eram perfeitos. Mas quando viesse o que é perfeito, porque quando vier o que é perfeito, o tu teleion pode ser traduzido por aquilo que é perfeito. Quando vier aquilo que é perfeito, quando vier aquilo que é perfeito, o que era que aquilo que era perfeito? Profecia e conhecimento. Quando vier o que é aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Aí ele vai continuar com essa mesma ideia, irmãos. Ele vai continuar com a mesma ideia. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você vê que ele continua com o mesmo raciocínio. Uma coisa que não está ainda amadurecida, uma coisa que ainda não está ainda no seu estágio de completo. Quando eu era menino, pensava nas coisas de menino, falava como menino, estava como menino, mas quando cheguei a ser adulto, desisti das coisas de adulto, porque nós vemos agora como em espelho, obscuramente. Nós não temos o conhecimento perfeito e nem temos a profecia perfeita, mas nós veremos face a face. Veremos face a face? Está aqui, vai ver Cristo. Mas onde é que está dizendo que vai ver Cristo face a face? Veremos face a face? É dizer, mas nós teremos, agora o que nós vemos em espelho, obscuramente, conhecimento e profecia, nós teremos face a face. Agora nós vamos tê-lo completo. Porque, para entender aqui, eles não tinham vidro antigamente, eles não tinham vidro. Eles se espelhavam em latões polidos, um bronze polido, e eles viam a sua imagem, mas não viam como a gente vê hoje no espelho, ficava turva. Por isso que nós vemos como em espelho, em parte. Não era a imagem perfeita. Quando eles queriam se olhar, olhavam na água, ou então em um latão polido. Eles não tinham vidro. Por isso que ele está dizendo que nós vemos como em espelho. Naquela época, para eles, o espelho não era definido como a gente tem hoje. A gente só olha no espelho, é a mesma imagem nossa, nós vemos tudo. Eles não, viam obscuramente, não era a imagem perfeita deles. Não era a imagem perfeita deles. Por isso que ele está dizendo aqui que, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Porque eles não tinham uma visão definida do latão polido. Você pega uma panela bem areada, você se olha, não vai ser igual você olhar no espelho. Vê obscuramente. Por isso que ele está dizendo, nós conhecemos em parte, nós profetizamos em parte, mas nós vamos ver face a face, a profecia e a revelação, vamos ter face a face.
Vamos conhecer como também nós somos conhecidos. Nós vamos conhecer a profecia e a revelação, como também nós somos conhecidos, não agora em espelho, não agora só obscuramente, mas vamos ter o conhecimento perfeito e a profecia perfeita. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, que é a profecia e o conhecimento, a ciência. Que não é esse dom da ciência, aí era a ciência, a palavra era o dom da ciência, o conhecimento. Porque agora, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser adulto, você vê que era menino, é algo que ainda não está definido, que ainda não está completo, que não é homem perfeito. Era o estágio que estava a profecia e o conhecimento, como se fossem meninos. Mas quando viesse a ser adulto, ser homem, aí ia deixar as coisas de menino. Em parte, o que era em parte. O conhecimento e a revelação agora não eram mais agora como meninos, agora já tinha chegado ao estágio adulto, ao estágio completo. Já era teleion, completo, definido, perfeito. O telos tinha chegado, o alvo. Agora o telos era um teleion, estava perfeito. Agora não tinha mais nada em parte, não estava em desenvolvimento. O menino está em desenvolvimento. Eu era menino, o conhecimento, a profecia estava em desenvolvimento. A revelação estava ali o conhecimento e a profecia estavam em desenvolvimento. Mas ia chegar o momento de ser adulto, ser perfeito, de ter chegado ao telos. E chegando ao telos era teleion, chegando ao alvo era perfeito. Agora não precisava mais de nada, estava completado. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Aí quando diz veremos face a face, a pessoa diz, está aqui é Cristo, porque vê face a face. Mas está falando de Cristo? Está falando do conhecimento e da profecia. Não está falando de Cristo aqui. Falar que é Cristo está dizendo que ele era imperfeito antes. Exatamente. Se estiver falando de Cristo, está falando que Cristo era imperfeito, né? E como é que eles poderiam estar vendo Cristo imperfeitamente? Não tem sentido também, né? Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Deixa-me ver, antes de ir para o último versículo, deixa-me ver se tem alguma coisa aqui ainda para falar para os irmãos sobre... Vamos aqui dar uma recapitulada no que nós acabamos de ver aqui, para a gente ir para o último versículo. Nós vemos que o versículo de número 8 fala línguas, fala profecia e fala do conhecimento. No versículo 9 já não tem mais línguas, desapareceu, cessou. Agora só tem profecia e conhecimento. Só tem isso, profecia e conhecimento. O restante, ou melhor, línguas, já não tem mais. Então a ideia é: as línguas desapareceram. As línguas desapareceram. Elas cessaram, melhor dizendo. As línguas cessaram. Houve um ponto final. Mas ele continuou falando sobre dois dons. Quais foram os dois dons que continuaram sendo falados? Ciência ou conhecimento e profecia. Línguas não fala-se mais. Mas agora ele continua falando de língua, ou melhor, conhecimento ou ciência e profecia. Eles estavam aguardando uma ciência ou conhecimento perfeito e uma profecia perfeita. Dois dons. E eu pergunto:
A Bíblia, ela tem o conhecimento perfeito sobre Deus? Ela é uma profecia perfeita? Quando o apóstolo Paulo estava falando aqui, a Bíblia já havia sido completada? Não. Ela estava como menino, em desenvolvimento. Ela estava como menino, em desenvolvimento. Ela era em parte. Em parte. Só existia o Antigo Testamento e Deus estava revelando o Novo Testamento. Por isso que o conhecimento era em parte e a profecia era em parte. Por isso que era menino, pensava como menino, falava como menino, mas quando cheguei a ser adulto, passei a deixar as coisas de menino. Hoje nós conhecemos como em espelho, mas também conheceremos como somos conhecidos, face a face. Estava esperando um conhecimento, uma ciência e uma profecia perfeita. Essa ciência e essa profecia perfeita chegaram? Chegaram ou não chegaram? Isso aqui é um conhecimento perfeito ou não é? Tem algum crente que se atreva a dizer que isso aqui não é um conhecimento perfeito? Tem não, todos dizem. Pode ser pentecostal, pode ser reformado, pode ser da mundial, da universal, qualquer que não são crentes, mas vamos botar aqui, né? Então pode ser qualquer um. Eles vão dizer que aqui é o conhecimento perfeito. Essa profecia aqui é perfeita, eles vão dizer. Então, o conhecimento perfeito e a profecia perfeita chegaram? Chegaram, está aqui. Então, eu não estava falando de Cristo. E eu vou agora fazer um reforço para mostrar para os irmãos que não estava falando de Cristo. O versículo 13, veja aí. O versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Ora, se quando vier o que é perfeito, porque o que é que dizem os pentecostais? Quando vier o que é perfeito, é quando Jesus voltar. Aí, as línguas, as profecias, os dons só vão cessar quando Jesus voltar. Porque só quando vier o que é perfeito, mas não está falando de Jesus, nós já vimos isso. Mas ele diz, então, os dons espirituais ou espetaculares, eles só vão cessar quando Jesus voltar. Então, até Jesus voltar, vai ter dons da igreja. Mas, se o que é perfeito é a segunda volta de Cristo, espera aí, esse versículo 13 está errado, está fora do... Ele foi colocar, tem que tirar o versículo 13 daqui. Se o que é perfeito é a segunda vinda de Cristo, tem que se tirar o versículo 13 da Bíblia, de 1 Coríntios capítulo 13. Porque está dizendo aí, ó, agora pois o quê? Agora pois, na segunda vinda de Cristo, né? Segundo os pentecostais. Porque quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, então agora é Jesus voltar. Agora pois, depois da segunda vinda de Cristo, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Espera aí, eu vou precisar de fé depois que Jesus voltar? Vamos ou não vamos precisar de fé quando Jesus voltar? Olha lá o que eu estou perguntando. Vamos precisar de fé quando Jesus voltar? Não precisa mais de fé não, irmãos. Nós não iremos mais precisar de fé. Não iremos mais. Jesus já voltou. Eu tenho que ter fé enquanto ele não volta. Depois que ele voltar, quando estiver na glória, eu não precisa mais de fé. Eu vou precisar de esperança depois que Jesus voltar? Não. Ele é a nossa esperança agora. Mas depois que Jesus voltar, eu não vou precisar mais de esperança.
A única coisa que vai ficar é o amor. Por isso que diz: o maior destes é o amor. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Então, Já, Cristo já veio, já estamos vendo, então não precisa mais de fé, né? Então, irmãos, se os pentecostais estão certos, esse versículo 13 tem que apagar da Bíblia. Porque e quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, agora, pois, depois de quê? Da segunda vida de Cristo, segundo eles, permanecem a fé, a esperança e o amor. Não. Agora, pois, depois da profecia perfeita e da revelação perfeita, agora, pois, depois da profecia e revelação perfeitas, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes três é o amor. E destes três, o maior é o amor. Agora encaixou-se o versículo 13. Porque se o que é perfeito for Cristo, o versículo 13 tem que ser tirado. Mas se o que é perfeito for a Bíblia, agora faz sentido. Porque realmente agora permanece a fé, a esperança e o amor. E quais são os dons que estão hoje na igreja? Que nós temos? Profecia e revelação, ou melhor, profecia e conhecimento perfeito, ciência. Hoje na igreja tem o dom da profecia, está aqui, ou melhor, o dom do conhecimento, da ciência, e a profecia. Temos dois dons, profecia e ciência, que é a Bíblia. Nós vimos, e o que é que diz o 9? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte? Estavam esperando o quê? Uma profecia, uma revelação perfeita. Então, profecia e revelação, no versículo 9, está dizendo não que ela vai se acabar, mas que vai ser substituída pela perfeita. Mas não fala que a língua vai ser aperfeiçoada. Cessou, acabou. Eles estavam esperando pelo quê? Profecia e revelação perfeitas. Porque havia dom de profecia naquela época? Havia. Havia dom de conhecimento? Havia. Mas era o quê? Em parte. Em parte. Eles estavam esperando a profecia e o conhecimento perfeitos. E aí quando viesse o que era perfeito, o que era em parte, que era o conhecimento e a profecia e a revelação, que era em parte, iria ser aniquilado. Então, o que era em parte foi aniquilado. Agora nós temos o que é perfeito agora. Agora nós vemos face a face. Agora eu conheço como também sou conhecido. Os apóstolos não tinham a Bíblia. Nós temos a Bíblia. Foi no século 3 depois de Cristo que a Bíblia foi fechado, o cânon foi fechado. 200 e poucos anos depois de Cristo. Foi fechado o cânon no século 3 depois de Cristo. Os apóstolos não tinham a Bíblia, eles tinham cartas que ele mandava, carta aos Coríntios, carta a Timóteo, a carta de Pedro, carta aos Tessalonicenses, aos Filipenses. Eles tinham cartas que passavam nas igrejas para serem lidas, mas a Bíblia, como nós temos, eles não tinham. Então foram juntadas estas cartas, junto com Apocalipse, junto com Mateus, Marcos, Lucas e João, e formaram o que é perfeito, a Bíblia. Foi fechado o cânon. Agora preste atenção os irmãos, se eu disser que o cânon, ou seja, que a Bíblia, ela não foi fechada, não teve um ponto final, eu tenho que dizer
que a Bíblia continua sendo escrita. As revelações e as profecias têm que ser escritas ainda na Bíblia, porque ela não foi fechada, ela está em aberto. Veja como é perigoso eu dizer que os dons não cessaram. Porque se eu disser que os dons não cessaram, a Bíblia continua sendo escrita. Mas a Bíblia não continua sendo escrita. Depois do século 3 depois de Cristo, nunca mais apareceu outra Bíblia. É essa aqui sempre. Que no mundo todo é uma só. Está aqui as Escrituras Sagradas. Milhares e milhares de anos é a mesma coisa. Não foi acrescentada nenhum i, nem foi tirada nenhum i dela. É a palavra de Deus. Mas se eu disser que os dons ainda estão hoje presentes, profecia, revelação, conhecimento, palavra da sabedoria, línguas, interpretação de línguas, se eu disser que eles estão presentes ainda, eu tenho que dizer que a Bíblia não foi findada, ela continua sendo escrita. E as profecias que eles dizem ter por aí, tem que ser escrita e botada, acrescentada na Bíblia. Aí todo dia nós temos que mudar de Bíblia, porque todo dia eles dizem que tem profecias novas e revelações novas. Mas nós só temos uma única regra de fé e prática: Bíblia Sagrada. Pode falar, irmã. Por causa da Contra-Reforma. Houve a Reforma Protestante em 1517. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, para descredibilizar a nossa Bíblia, acrescentou mais 6 livros. Nós temos 66 livros, eles têm 72. São 6 livros a mais. 6 livros apócrifos no Antigo Testamento. Que na nossa é 66 livros, eles têm 72. Então 66 mais 6 são 72. Então são 6 livros apócrifos. Para quê? Para descredibilizar a nossa Bíblia. E só no Antigo Testamento. No Novo Testamento eles não têm nenhum. No Novo Testamento eles não têm nenhum. Só no Antigo. E não interfere em nada na doutrina. Nem usam. Não se ouve nem falar, né, sobre referências sobre eles. Então, por isso que eles botaram esses livros a mais. A L.G. White é um caso à parte, né, que é junto com Guilherme Miller, eles juntaram e fundaram dos escritos deles foi que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E ela disse que teve uma revelação do anjo, e o anjo passou para ela o que a humanidade precisava saber, e escreveu o livro O Grande Conflito. E misericórdia, é meio complicado, né? Eu acho que se um adventista lê O Grande Conflito, ele deixa de ser adventista, porque é muita coisa escabrosa lá, sabe? Eles só botam algumas partezinhas. Os adventistas não conhecem o que é o adventismo. Se eles forem estudar a fundo o adventismo, eles deixam de ser adventistas. Se ele conseguir ler O Grande Conflito, porque ele é mais grosso que a Bíblia. Eu tive que ler lá no seminário, todinho. É mais grosso que a Bíblia, O Grande Conflito. E mais, eles dizem que O Grande Conflito, o que a L.G. White escreve, tem o mesmo poder da Bíblia. É inerrante, infalível, não falha. Só que falharam várias vezes, né? Marcaram o final do mundo várias vezes e não aconteceu. Mas isso é outro assunto, né? Muito bem. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela foi fechada. O cânon foi fechado. Ela não continua sendo escrita. Se eu digo, prestem minha atenção os irmãos. Vou fazer agora perguntas aqui aos irmãos.
fazer uma pergunta simples para os irmãos. A Bíblia é suficiente para a sua vida espiritual? O que nela está escrito é suficiente para a sua vida espiritual? É ou não é? É. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Tudo que eu preciso para a minha vida espiritual está na Bíblia. Na Bíblia. Se você perguntar para alguém, a Bíblia é perfeita? Ele vai dizer, é. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Ela é suficiente para a sua vida espiritual? É. Então para que você precisa de outra coisa? Dos dons? Por que os irmãos precisavam dos dons antigamente? Por que eles precisavam dos dons antes da Bíblia ser escrita? Porque a Bíblia não estava escrita. Por isso eles precisavam dos dons para a igreja ser edificada, para a edificação da igreja. Hoje, como é que a igreja é edificada? O pastor estuda as Escrituras e vem pregar aqui no domingo. Se o pastor pregar o que não está na Bíblia, os irmãos, epa, não está na Bíblia não, pastor. Eita, o pastor é pregando heresia. A igreja é edificada hoje através das Escrituras Sagradas. O pastor estuda a Bíblia, ora e vem para cá pregar. Ele não chega aqui falando coisa dele mesmo. Ele fala o que ele estudou nas Escrituras, o que ele viu na Bíblia, a palavra de Deus. Antigamente os irmãos não tinham a Bíblia, então era necessário ter os dons na igreja. Línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom do conhecimento, dom da ciência, dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, dom de revelação, dom de curar, dom de operação de milagres. Eram necessários esses dons. Eram necessários para a edificação da igreja. Hoje não é necessário, por quê? Porque a igreja é edificada nas Escrituras. Tem dom de línguas hoje?